A morte de Jesus. Com base no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, os versículos 44 a 47 dizem assim: Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Em todo o mundo cristão, neste período da Páscoa, comemora-se a morte de Jesus Cristo. Mas a pergunta que se faz é: por que Jesus morreu? Se perguntarmos a um médico, ele dirá que foi devido a uma ruptura do coração sob intensa dor física e moral. Se indagarmos a um jurista, ele responderá que foi devido a um erro judiciário. Se a um político, certamente ele dirá que foi causada a sua morte pela necessidade da preservação da ordem social no Império Romano. Quem sabe, se perguntar a um sociólogo, ele dirá que foi por causa de um fanatismo religioso da época. Mas, se perguntassem para um homem que foi surpreendido com a chegada do guarda no cárcere onde ele se encontrava, um homem de nome Barrabás, que recebe a notícia inesperada, surpreendente para ele. O guarda lhe diz que a multidão preferiu livrar a ele, Barrabás, do que a Jesus. E aquele homem, a princípio, sai da prisão sobressaltado, feliz, pulando de alegria por sua liberdade, pela vida. Mas quem sabe, Barrabás, passando ali nos arredores do Calvário, começa a contemplar aquela cena, 3 homens sendo crucificados. E ele identifica o do meio, Jesus. E ele começa, então, a imaginar, a pensar que aquele lugar, que aquela cruz, não era para Jesus. Aquela cruz era para ele. Era ele, pelo que a lei determinava, pelos delitos cometidos, que deveria estar naquela cruz. Se perguntasse então para Barrabás, por que Barrabás, Jesus, morreu? Certamente ele responderia: ele morreu para me livrar. Aquela cruz não era para ele, aquela cruz era para mim. Ele morreu para que eu pudesse viver. Na verdade, esta é a verdadeira resposta. Jesus, ele morreu para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. A morte não era para ele, era para nós. A cruz era para nós e não para ele. Ele nos livrou da cruz. Ele nos livrou da morte eterna através da sua morte. Através da sua morte. Normalmente,
celebra-se a morte ou o nascimento de grandes homens por algum período. O Júlio César, por exemplo, celebraram em honra a sua morte 30 dias. Foram 30 dias de celebração. Quem se lembra hoje da sua morte? Os grandes homens, quando muitos são lembrados de 100 em 100 anos, quer da morte, quer do nascimento, a de Jesus se celebra todo ano. Depois da morte de Alexandre, o seu império poderoso tornou-se precário e foi desmoronando. Depois da morte de Jesus, o seu domínio começou a crescer e se a expandir no coração dos homens. No mundo inteiro, continua se expandindo e há de se difundir sempre cada vez mais. Mas muito acima de lembrar a morte de Cristo. Muito acima de comemorar a expansão do seu reino. Nós não podemos esquecer que o benefício maior da morte de Cristo é a vida plena que Ele nos proporciona. Portanto, jamais se esqueça disto. Jamais se esqueça disto. Jamais se esqueça disto. Jesus morreu para que você tivesse vida e vida em abundância.